nossa linha do tempo chega ao fim da Idade Moderna. Estamos em 1789 e o mundo assiste à Revolução Francesa e à queda da Bastilha. Na Europa, muitos pastores protestantes começam a sentir os efeitos da secularização e das crescentes críticas à igreja, mas, ao mesmo tempo, o evangelho alcança todos os continentes do mundo. O século XIX vai ficar conhecido como o século das missões. E os Estados Unidos vivem o seu primeiro grande avivamento, a partir do próprio país. Protestantes, no geral calvinistas, a partir da pregação da palavra, a partir de intensificação de reuniões de oração, eles experimentam um derramar do Espírito Santo ali, provocando mudanças nas igrejas, um maior fervor nas igrejas e mudanças sociais também. E, inclusive, um dos sinais do avivamento nos Estados Unidos, desse primeiro avivamento, é o avanço nas missões, tanto ali internas, com os índios principalmente. Aí eu disse que um nome muito importante é o nome de David Brainerd, que é conhecido no Brasil principalmente pelo seu diário, e o principal nome desse primeiro avivamento é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é conhecido como um dos principais nomes da filosofia norte-americana, dessa época o grande nome, e um dos maiores teólogos de toda a história. E ele é uma pessoa que viveu o avivamento e escreveu avaliando o avivamento, percebendo os exageros, quais são as marcas de um verdadeiro avivamento. E é interessante notar que, inclusive, Ashbel Green Simonton é filho também desse movimento de avivamento. Essa questão de um dos sinais do verdadeiro avivamento, como consequência, é missão, é você se dedicar à missão. Do outro lado do mundo, a Inglaterra também passa por um período importante de avivamento. Entre os nomes que se destacam está o de George Whitefield, que quebra tradições estabelecidas a respeito da pregação e abre caminho para a evangelização de massa. Na Universidade de Oxford, se junta com os irmãos Charles e John Wesley, outros dois nomes importantes nesse avivamento. Eu creio que minha salvação está em levar Cristo aos pagãos. Deveria ver aquele homem, o homem mais nobre que já existiu. Eles criam na Universidade de Oxford o chamado Clube Santo para oração, para meditação, para o estudo da palavra, e ali dá-se início ao movimento de pregação da palavra, que leva à oração e transformação de muitas vidas. A mola propulsora do movimento missionário também foi nesse sentido. E aí realmente o movimento vai se espalhando, tanto aquele que vem da Inglaterra, indo para a Ásia, indo para a África, quanto aquele que vem dos Estados Unidos, indo para várias partes do mundo e aqui na América também, América do Sul, no caso o Brasil. Esse avivamento faz com que a palavra de Deus chegue ao Brasil através de missionários de diferentes denominações. E o movimento vem para ficar, ao contrário de outras experiências que haviam acontecido no país nos séculos anteriores. O primeiro movimento de protestantes no Brasil, século XVI, calvinistas, Inclusive Calvino chegou a enviar cartas, Então calvinistas no Brasil no século XVI, na Baía de Guanabara, no episódio ficou conhecido como a França Antártica, E depois no século XVII, os holandeses reformados ali na região de Recife. Mas o catolicismo era muito forte, no Recife até dura um pouco mais, ali na Baía de Guanabara eles são martirizados, e o movimento não vai à frente. E aí depois tentativas pequenas, em navios, mas nunca uma tentativa de realmente uma evangelização efetiva. Aí sim, século XIX, você vê, primeiramente chegam os luteranos, depois chegam os congregacionais, os dois nomes muito conhecidos, Robert Carey e a Sarah Caley, que compuseram vários hinos. Você tem o Robert Hykes, que depois vai fundar, primeiramente lá na Inglaterra, a Escola Bíblica Dominical, que depois vem aqui para o Brasil, primeiramente em Petrópolis. E depois você tem a chegada dos batistas, a chegada dos metodistas, e aí depois um pouquinho mais no início, finalzinho do século XIX, início do século XX, os assembleianos, e já como fruto de um movimento, que é o movimento pentecostal, que ocorre principalmente ali nos Estados Unidos. Mas você tem essa disseminação do movimento missionário e da chegada de outras igrejas, principalmente aqui no Brasil. Em 12 de agosto de 1859, chega ao Brasil o missionário presbiteriano norte-americano Ashbel Green Simonton. Ele estava nos Estados Unidos, tendo uma aula no seminário de Princeton, e uma aula com um professor razoavelmente famoso no Brasil, porque ele tem um livro muito importante publicado no Brasil, uma teologia sistemática
a teologia sistemática do Charles Hodge. Então, numa aula de teologia sistemática, que a princípio, popularmente, a turma acha que é algo muito frio, né? Que não vai ter nenhum tipo de desafio missionário, ele entende ser chamado. A princípio, ele entende que é para o Equador, mas depois, né, de provavelmente conversas, oração, ele entende que ele deve vir para o Brasil. Ele vem para o Brasil, morre jovem, mas no pouco tempo que ele ficou aqui, ele fundou um presbitério, ele fundou igreja, plantou igrejas, ele fundou a primeira imprensa, o primeiro jornal evangélico no Brasil. A imprensa evangélica foi fundada pelo Ashburn Simon. O primeiro grande avivamento do século XIX tinha a Bíblia como principal fundamentação, levando a palavra de Deus e a oração. Mas esse não foi o único movimento desse período. Outro, conhecido como Segundo Grande Despertar, acontece entre 1790 e 1840, também nos Estados Unidos. Consistia na salvação pessoal renovada, que se experimentava em reuniões de reavivamento da fé. Charles Finney, que inclusive tem sua teologia sistemática publicada em português, se destaca pregando as Escrituras, mas incluindo novas revelações. E ali você começa a ter um avivamento mais baseado em subjetivismo e em experiências nem sempre aprovadas pela Escritura. E ali nasce um movimento assim bastante eclético. E aí sim que vai ser espalhado no mundo, né, em boa parte do mundo, e que vem aqui para o Brasil também. É nesse contexto de experiencialismo, de novas revelações, que vem essas seitas. É dentro, basicamente, desses movimentos. Esse segundo avivamento nos Estados Unidos faz um grande herdeiro. Entre o final do século XIX e o início do século XX surge o chamado movimento pentecostal, que rapidamente se espalha para outros países. E um nome em especial se destaca nesse primeiro momento. Charles Fox Parham era um pregador itinerante. Em algum momento teve uma revelação e ele teve a certeza de que o sinal de que alguém é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. E ele começa a ensinar isso nas suas conferências, nas suas aulas. Ele é um professor itinerante. E um dos seus alunos, William Seymour, ele leva essas ideias para a Rua Azusa e começa a pregar na famosa Rua Azusa em Los Angeles. Ali, né, normalmente os historiadores dizem que é na Rua Azusa, com a pregação de William Seymour, a disseminação dessas ideias, né, de que o crente batizado no Espírito Santo evidencia o batismo no Espírito Santo, que seria a segunda bênção. Além da salvação, se deve buscar essa segunda bênção, e o sinal é o falar em línguas. E também, depois, curas, né? Então aí nasce as principais ideias do chamado movimento pentecostal. Essas ideias são disseminadas nos Estados Unidos. O movimento pentecostal não é um movimento homogêneo, é um movimento bastante heterogêneo, ou seja, você é um líder pentecostal, você tem uma revelação específica, você tem o seu movimento e aí cria a sua igreja. Eu tenho o meu movimento, crio uma outra igreja, mas todos têm essa essência. As novas revelações, elas falam mais altos que o ensino bíblico, e o sinal de que um crente é batizado no Espírito Santo, e ele deve buscar, todo cristão deve batizar, deve buscar o batismo no Espírito Santo, e a evidência que sinaliza o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas e a questão das curas e dos milagres. Isso fica muito forte no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos. Isso é disseminado em várias partes, isso vem para a América do Sul, e o Brasil é um terreno bastante fértil para todas essas igrejas que vêm para cá. Aí você tem a Assembleia de Deus, a igreja mais conhecida, né, que vem para o Brasil do movimento pentecostal, nasce nos Estados Unidos. Você tem também o Brasil para Cristo, você tem o Evangelho Quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular, e você tem também a igreja Deus é Amor. Essas são 4 bastante famosas, além de outras. Os pentecostais introduzem mudanças na liturgia dos cultos, com uma abertura maior para manifestações corporais a partir da interpretação da ação do Espírito Santo. E o movimento cresce. Se o século XVI foi o século da Reforma, dos protestantes, né? Se o século
XVII foi o século da consolidação na Europa do protestantismo, a época da confecção dos grandes tratados teológicos, né? Se o século XVIII foi o século, por um lado, da chamada ortodoxia protestante, por outro lado, do movimento pietista alemão, se o século XIX foi um século, né, de um certo secularismo, por um lado, e das missões, por outro, o século XX é o século do pentecostalismo, né? O século XX, principalmente no Brasil, no mundo em geral, no mundo, né, ocidental, aqui no Brasil, o século do pentecostalismo. O movimento pentecostal, ele vai levantar questões sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo que outros séculos não levantaram com a mesma intensidade. O crescimento do movimento pentecostal no mundo começa a gerar debates e muda inclusive a visão de algumas igrejas mais tradicionais. O movimento pentecostal, ele causa algum tipo de diferença nas igrejas reformadas e protestantes, porque, por exemplo, você pega a igreja presbiteriana renovada, é uma igreja que sai da presbiteriana, mas que tem uma tonalidade pentecostal.